Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Galerinha, então vim trazer para vocês hoje, tá, em uma sequência a partir de agora de vídeos relacionados a um dos maiores concursos públicos que nós temos no ano de 2022, que se trata do concurso do INSS, tá? O conteúdo que eu vou desenvolver com vocês a partir de agora é um conteúdo, ou as resoluções que nós vamos desenvolver agora, elas vão se basear primeiramente em três pilares, tá? Porque eu quero seguir justamente o cronograma do edital de vocês. Então, o cronograma do edital, a gente ele prevê a parte de acentuação gráfica, tá? A parte de substantivo e a parte de adjetivo. Claro, substantivo e adjetivo dentro da morfologia, tá? Então, nós vamos resolver, portanto, questões relacionadas a esses três conteúdos momentaneamente, tá? Depois, na sequência, nós vamos dando continuidade, nós iremos progredir em relação a isso. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só colocar para apresentar agora aqui. Então, vocês vão perceber que as nossas questões são questões que elas vão sim se basear nas provas de 2022, tá? Apesar necessariamente no ano de 2020, né, e no ano propriamente de 2021, nós temos uma lacuna, e essa lacuna é uma lacuna propriamente existencial dentro dos certames públicos, porque justamente foram anos, né, foram 2 anos ali dentro difíceis em virtude da pandemia, né. O ano de 2022 ele vem trazendo uma grande quantidade de concursos públicos, de certames públicos, né? Tanto na esfera federal, como na esfera estadual e esfera municipal. E quando eu falo esfera municipal, esfera estadual, principalmente, nos municípios ou até mesmo nos estados, né, tá, gente? Esses municípios, esses estados estão produzindo, estão trazendo muitos concursos públicos, principalmente a partir de muito possivelmente a partir ali de agosto, setembro, nós temos ali uma vertente muito grande de concursos que estão desaguando, estão a desaguar final de dezembro, janeiro e fevereiro de 2023. O que que eu quero de você nesse tipo de questão aqui dentro? O Sebrasp, pessoal, tá? Vai depender muito da prova, tá? Tem provas aqui dentro que vocês vão perceber que ela sim é uma prova objetiva de marcar A, B, C, D e E, ou tradicionalmente, como quase todo mundo, ou a grande parcela da população, ou a grande parcela dos concurseiros já sabem, ela é certa ou errada, né? Então, tu marcou uma questão aqui e infelizmente acabou errando a questão, ela acaba fazendo, pessoal, um efeito ricochete, né? Um efeito rebote, que é anular uma questão certa, né? Então, ela sim, ela reverbera muito nas próximas questões. Então, o que que vocês devem fazer aqui dentro? Vocês devem fazer uma leitura mais atenta, uma leitura um pouco mais acurada, uma leitura um pouco mais respeitosa, uma leitura com mais calma, tá? Então é justamente isso que nós vamos tentar trazer para o corpo dessa questão, tá? Então a questão, pessoal, ela vai falar aqui do Telebrás, da Telebrás, técnico em gestão de telecomunicações, assistente administrativo. Então, a comunicação aqui dentro a gente tem-se, ó, tem-se. Por que que esse elemento agora se encontra no singular, tá? Por que que é o tem aqui dentro no singular? Ele é no singular para se diferenciar do tem com acento circunflexo. Olhem aqui. Então, sim, casualmente, né, de maneira ainda não totalmente aberta, de maneira oculta, subentendida, nós estamos trabalhando com acentuação gráfica nos acentos diferenciais. Então, os acentos diferenciais, eles servem, pessoal, para mudança da classe gramatical, para mudança de sentido e para mudança de pronúncia. Então, esse conteúdo aqui eu sempre comento nas aulas ou nos cursos preparatórios dos quais eu leciono, que esse conteúdo de acento diferencial previsto lá na parte de acentuação gráfica, muito pouco se trabalha lá. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que avança, que tangencia,
que serve como base para o conteúdo denominado concordância verbal, onde o verbo vai concordar com o sujeito, mais especificamente com o núcleo do sujeito. Então, se eu fizer a pergunta, o que é que você tem transformado em um setor estratégico da economia, ser transformado em um setor estratégico da política, ser transformado em um setor estratégico da cultura, todo mundo aqui dentro vai me dizer, Fabrício, é a comunicação. Que barbada. Sim, sim, para quem está estudando, é obviamente que isso aqui se torna algo muito mais simples, muito mais praticável. Então, comunicação para nós se encontra obrigatoriamente no singular, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que ficou feio. Deixa eu só apagar aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aqui, tá? Então, tá no singular porque justamente o verbo se encontra no singular. Tranquilo? Foi, ó, fechou, tá? O que que eu quero de vocês, pessoal? Eu quero de vocês o seguinte: a leitura. Então, a comunicação tem se transformado em quê, pessoal? Em um setor estratégico de quem? Da economia. De quem, gente? Da política. De quem, pessoal? Da cultura. Então, por mais que o comando da questão não peça, nós temos aqui dentro, tá? Ó, dá e dá. Então, setor estratégico de quem? Setor estratégico de quem? Da economia. Setor estratégico de quem? Da política. Setor estratégico de quem? Da cultura, tá? Fabrício, mas esse dá, não está incoerente, não está errado, não está cacafônico, que é um vício de linguagem, né? A cacofonia. Não, pessoal, não está errado, tá? O que que acontece agora aqui dentro? Se eu tirar o meu segundo dá, que é esse aqui, e o meu terceiro dá, eu incorro no erro chamado erro de paralelismo. Nesse caso especial, seria o erro entre preposições. Então, o que que é um erro de paralelismo? Na língua portuguesa, ficou convencionado apresentar ideias similares de uma forma gramatical idêntica. Então, quando eu falo que João gosta de banana, vírgula, chocolate e abacate, ponto, tá errado. Por que que tá errado? Porque João gosta de banana e de chocolate e de abacate. Eu tenho que manter uma certa coerência, tá? Então, a língua portuguesa, ela vai tentar aqui dentro trazer esse de para nós, né? Porque se mantém uma certa ah, uma certa convenção, tá? Então, perfeitamente correto, tanto é verdade, pessoal, que a banca propriamente ela traz, né? Se eu incorresse, por exemplo, no erro de tirar o segundo dá e tirasse do terceiro dá, eu tenho o erro de paralelismo, tá? Da guerra, ela sempre o foi. Então, ela, pessoal, ela para nós aqui dentro, um elemento de coesão textual fazendo menção à comunicação. Esse o fica muito claro, fica muito evidente aqui dentro, que ele faz menção, gente, deixa eu colocar numa outra coisa, outra cor, a um setor estratégico, né? Um setor, o setor estratégico, então setor masculino que é estratégico, então esse o agora aqui dentro, ele é um elemento sim de retomada de um termo dito anteriormente. Qual o termo? Setor estratégico, qual o setor da economia, qual o setor da política, qual o setor da cultura. Por isso, gente, que o Sebrasp é considerado por muitos concurseiros como uma banca extremamente difícil. Por que que ela é difícil? Por mais que essa questão aqui seja uma questão que fique evidente aqui dentro, e não uma questão de acentuação, porque no próprio vídeo, no início do vídeo, eu comentei para vocês que nós vamos trabalhar com três bases, que é a acentuação, substantivo e adjetivo por enquanto. O que que vai acontecer? Vocês precisam sim de conteúdos periféricos. Quais os conteúdos que nós precisamos aqui dentro? Vocês estão percebendo que eu estou toda hora trabalhando com semântica, que eu estou toda hora trabalhando com morfologia e que eu estou toda hora trabalhando com sintaxe, com análise sintática. Então, ó, o que é que você tem transformado? A comunicação. Comunicação é meu núcleo do sujeito. Então, se é meu núcleo do sujeito, o sujeito se encontra no singular. Se é singular, o verbo obrigatoriamente no singular. Caso típico de concordância verbal. Tranquilo? Foi transformado. Ai, 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 o que que é o transformado agora aqui dentro? Transformado
é um caracterizador, ele é um modificador de quem? De um nome, nomeador, designador, então, de comunicação. Então, transformado aqui dentro para nós, sim, muito característico de um adjetivo. Mas, Fabrício, transformado não poderia ser também um verbo na sua forma do particípio, né? Transformar, transformado, transformando? Sim, também poderia ser, tá? Então vai depender de cada situação, vai depender de cada caso. Ó, a inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem. Pessoal, o que é que tem? Tem. Esse tem. Faz menção a quem aqui dentro? Esse tem faz menção a inclusão. Esse tem faz menção a inclusão. O que que vai acontecer da informação e da comunicação agora aqui dentro? São elementos quem? São elementos aqui acessórios ou são elementos complementos? Porque da informação está complementando ou está junto, porque nós vamos saber agora se é um ou outro, de inclusão. E esse elemento junto também da comunicação está complementando ou está junto, né? Adjunto, adnominal de inclusão. A minha pergunta é: da informação e da comunicação. Pensem comigo. A inclusão nas estratégias bélicas. Tá, mas a inclusão de quê? Da informação, da comunicação. Então, da informação é complemento nominal e da comunicação é complemento nominal, completa sentido de um nome. Isso é tão verdade, que a característica do complemento nominal é a presença de preposição, é a presença de complemento de um nome, sim, porque a gente está complementando uma inclusão, e esse elemento, se eu tirar da frase, é um elemento que ele vai fazer falta. A inclusão nas estratégias bélicas. Tá? Mas a inclusão de quê? Do planeta, do organismo, dos olhos, da boca, do computador, do celular. Inclusão do quê? Notem que a informação aqui dentro, ela não consegue ter a sua amplitude. Então, esse da informação e da comunicação, sim, são elementos aqui dentro, pessoal, não acessórios. Sim, são elementos integrantes. Então, vamos dar uma lida agora o que que a questão nos diz. Vamos raciocinar em relação ao que a questão nos permite raciocinar. Deixa eu só apresentar novamente aqui. Aqui, gente. Pessoal, com relação aos sentidos e com relação aos aspectos linguísticos. Então, o que que são aspectos? O que que são marcas linguísticas, né? Eu ouço muito essa expressão, Fabrício, e não sei. Gente, pensem comigo. Quando eu falo para vocês a seguinte frase, tá? Deixa eu só colocar que João foi ao baile, tá? E olha aqui, e foi viajar. Então vocês vão perceber agora aqui dentro, pessoal, queira ou não queira, uma marca linguística. Qual a marca linguística, Fabrício? Esse E, pessoal, esse E. O que que esse E denota nessa oração? Esse E denota nessa oração a adição. Então, sim, isso é uma marca linguística. Então, quando vocês trabalham com a banca Sebrasp, quando você trabalha com a Fundação Carlos Chagas, tá? Que são, digamos, as bancas mais renomadas ou as bancas mais difíceis, aí entra a cargo de cada um, né? Cada concurseiro vai decidir o nome dado para essas bancas aqui dentro, o adjetivo qualificador dessas bancas. O que que vocês vão ter que ter um cuidado maior no ponto de vista do sentido, né? Qual o sentido empregado aqui dentro, né? Será que ele está dando uma ideia de inclusão? Será que está dando uma ideia de exclusão? Será que ele está dando uma ideia de ratificação, de retificação, uma ideia de adição e assim sucessivamente? Então, são esses aspectos, são essas marcas linguísticas que ficam no corpo do texto.
Então, no terceiro período, o que que é período, gente? O que que é uma frase? O que que é uma oração? E o que que é um período? Então, vamos entender agora aqui dentro da sua complexidade. Ó, frase. O que que é uma frase? Frase, para nós, pessoal, ela tem que ter sentido completo. Fabrício, ela precisa ter a presença de verbo? Não, não precisa ter a presença de verbo. Então, mas o processo comunicativo ele tem que ser entendível, tá? Então, ora bolas, Ave Maria, ai meu Deus, sai daí, urgente, socorro. Então, são processos comunicativos que sim, que eu consigo entender. Então, a frase, pessoal, ela inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Ela não precisa ter necessariamente no seu corpo a presença de verbo. Porém, a oração, sim, ela é obrigatória a presença de verbo. Então, o que que é o período? O período, então, é essa sequência, esse conjunto de orações. O período ele é dividido em quatro. Ele é período simples, que é o que nós usamos muito, muito, muito. O período composto, o período misto e o período complexo. Geralmente, gente, em concursos públicos, nós paramos no período composto, tá? Mas, Fabrício, o que que é período misto? Período misto, pessoal, é o período simples, tá? Junto com o período composto. Então, vocês vão ter, sim, as orações coordenadas assidéticas, ou seja, elas não precisam ali dentro de complemento, né? Não precisam de conjunção, porque sintaticamente elas têm sentido completo. Cuidem sintaticamente. Não quero dizer que a oração em si ela não precise. A oração em si ela se complementa sozinha. Não, sintaticamente ela se complementa sozinha. Ela pode também ter a presença aqui dentro, pessoal, de uma subordinada, ela pode ter a presença de uma coordenada, ela pode ter a presença de uma subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu falo para vocês, João foi viajar pela madrugada, eu posso sim caracterizar em uma frase, sim, porque ela inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Eu consigo entender o processo comunicativo, então João foi viajar, então foi viajar já é um fato concluído. Ele foi viajar pela madrugada, é a informação que eu tenho aqui dentro, o que, qual o significado, qual o meu entendimento de madrugada. Aí eu tenho que ter um pouco mais de informação, né? Não tenho, então eu não posso avançar para esse tipo de argumento, para esse tipo de interpretação. E eu também, sim, posso classificá-la em período, porque eu tenho uma presença aqui dentro, pessoal, de um verbo, né? Nesse caso aqui, caracterizado, sim, por ser uma locução verbal, quando eu tenho a presença de dois ou mais verbos que representam um no ponto de vista do sentido, né? Tanto é verdade que quando eu faço a pergunta para localizar o meu sujeito aqui dentro, a minha pergunta, pessoal, ela é feita da seguinte maneira: que é que foi, né? Ó, quem é que foi viajar? A minha resposta, você tem agora aqui dentro, João, tá? Então esse elemento, sim, é o meu sujeito aqui dentro. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender? Então, Fabrício, mas foi viajar não poderia ser caracterizado como dois verbos? Sim, aqui é caracterizado como dois, mas ele não está sozinho, ele está junto de outros elementos. Então, aqui dentro ele é caracterizado como uma locução. Então, a locução, pessoal, a característica dela é a presença de um verbo auxiliar mais um verbo principal, né? Aqui se complementa como uma locução. Porque se eu dissesse que são dois verbos independentes, ou seja, que eles não trabalham aqui dentro junto, eu teria que ter obrigatoriamente dois sujeitos. Para cada verbo corresponde o seu sujeito. 10 verbos, 10 sujeitos. 5 verbos, 5 sujeitos, tá? Então cuidem bastante isso aqui. O que que ele está perguntando para vocês aqui dentro? Ele está perguntando o seguinte: no período do primeiro parágrafo, tá? A resposta aqui dentro, vocês já perceberam que ela vai ser errada. Vamos entender o porquê. No período do primeiro parágrafo, seria gramaticalmente correto incluir acento diferencial na forma verbal tem, escrevendo-se tem com acento circunflexo? E aí, gente, a pergunta, ó,
a fim de que a concordância passasse a ser estabelecida com os termos da e da. Já adianto para vocês que não, pessoal. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com concordância verbal em que ele está pedindo para fazer uma certa concordância com da informação e da comunicação, vocês já estão percebendo que vocês têm agora aqui dentro preposição e que vocês têm agora aqui dentro preposição. Então, sim, obviamente se encontra errado. Vamos lá na questão para a gente poder entender. Mas, Fabrício, o que que é no terceiro período? Pessoal, período é verbo. Vocês forem analisar agora aqui dentro, onde é que eu tenho o verbo? Primeiro verbo, transformado no setor estratégico da economia, da política, da cultura, da guerra, ela sempre o foi, e agora tem aqui dentro. Então, fechou perfeitamente. Tá. Bom, vamos fazer a leitura? O que é que tem aumentado no correr de milênios? E agora, Fabrício? A inclusão. Então, o que que vai acontecer, pessoal? A inclusão aqui dentro é sujeito do tem, sem acento circunflexo. Então, eu só tenho agora o acento circunflexo quando o meu verbo estiver na terceira pessoa do plural. Então, é um acento diferencial. Porque os acentos diferenciais na língua portuguesa são quem? São o por, diferente do por, o pode, diferente do pode. E o verbo ter e vir. Concordam comigo? Então, o por aqui dentro é verbo, diferente desse por preposição. O pode para nós é passado, diferente do pode, que é presente, tá? Então, sim, se encontra errado. Cuidem, pessoal, atentem. Vocês estão percebendo aqui dentro que praticamente eu estou trabalhando com semântica, que eu estou trabalhando com sintaxe e que eu estou trabalhando com morfologia. Então, essa simbiose, essa união, essa ligação desses níveis da linguagem são importantes para entender isso todo. Tranquilo? Foi? Na próxima, pessoal, não vou me tornar muito repetitivo aqui dentro, prolixo também. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma questão que sim, que é auditor fiscal de tributos estaduais, tá? Então, vocês vão perceber que são questões, não são questões complexas, mas ao longo da leitura a gente vai conseguindo aqui dentro compreendê-las na integralidade. Claro, obviamente, com respeito, com calma, com a leitura mais acurada e dentro da gramática normativa barra descritiva. Feito, galerinha. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, gente.